Olá pessoal do canal Povo do Bem, prazer voltar a falar com vocês aqui no meu canal. Eu dei um tempo bem grande, alguns meses sem gravar vídeos, analisando, avaliando tudo que tem acontecido na posição política do nosso país. E eu resolvi voltar a gravar meus vídeos, a dar a minha opinião a respeito de tudo que tem acontecido e não quero ficar acompanhando um lado, um outro. Tá chato, o Brasil tá chato. As coisas mudaram radicalmente, para uns mudaram para melhor, para outros, no meu caso particularmente, mudou para pior. A gente não vê muita graça no que tem acontecido, mas eu acho que todos temos que respeitar o que está acontecendo. Eu não aceito, mas respeito e digo a vocês para fazerem o mesmo. Eu acho que deveria parar de polarizar essa situação esquerda, direita, centro. O país simplesmente, para quem tem um pouco mais de idade, assim como eu, que tenho mais de 60, esse é o Brasil normal, que sempre aconteceu aqui nesse país, e só que a gente era manipulado para não enxergar. Hoje ficou descarado porque com a eleição de Bolsonaro, ele trouxe a público, por assim dizer, o que uma parte da população pensa e a outra parte que foi, entre aspas, manipulada para pensar diferente, pensava. Só que é chato ficar falando sobre isso, porque a vida anda. Eu praticamente passei a vida como empreendedor, tendo pequenas empresas, vivendo do meu trabalho, assim como milhões de brasileiros são empreendedores, pequenos empreendedores, ou empreendedores informais, muita gente, na informalidade, para poder ganhar o pão de cada dia. Mas tá chato. A política hoje, ela se coloca numa situação de que ou você é patriota ou você é antipatriota. E eu não vejo por aí. Eu vejo que todo brasileiro é patriota. Se você torce pelo seu país, você é patriota, independente se você é da esquerda, da direita ou do centro. A gente ama esse país, se eu não amasse, eu não estaria aqui, estaria em outro país, como muitos que moram fora. Eu acho que a gente tem que aprender a viver com essa nova situação de que passou a acontecer no Brasil. A gente tem que parar de ficar avaliando textos ou informação jornalística que chama a atenção para poder falar somente para um lado, o outro que fala somente para o outro. Eu acho que tem que parar com isso
principalmente a esquerda, tem que parar com essa frescura de ficar colocando verde e amarelo como patriota, vermelho como comunista e ficar querendo impor somente determinado lado. A gente tem um Brasil que sempre convivemos com vermelho, com comunista, com ex-comunista, com gente mais conservador, gente que pensa mais na pátria, na família, na religião, que pensa mais em Deus, que não pensa. A gente sempre conviveu assim, sempre foi assim. A gente tem que parar com essa frescura. Se esse lado que está hoje no governo ganhou as eleições, se ganhou verdadeiramente, se não ganhou, mas sempre houve isso que existiu nessa última eleição. Sempre houve isso, todos nós sabemos, isso é fato. Quem é mais antigo sabe. O poder no Brasil é para poucos, né? A gente sabe, eu já contei sobre isso. Se você olhar vídeos meus que eu falo sobre o centro, PMDB, Arena, PSDB, o que era no passado, qual a articulação política que existe no Brasil, por que o Congresso não anda, por que o Senado não anda, por que hoje, né, o Supremo está mandando em tudo, porque o PT é esse partido de revolucionário, porque o MST, porque existe essas coisas. Isso é porque a gente deixou essa porcariada mandar no país, tanto do lado do centro, da direita, da esquerda. Para mim é tudo uma porcariada só. Mas que a gente tem que parar de ficar, né, questionando o fulano falou isso, o Lula fez isso, o Lula não trabalha, o Lula viaja, passeia com a Janja para um lado, para o outro, a imprensa fica aí o outro lado, ele só fica gastando dinheiro. Quando era Bolsonaro, o Bolsonaro só ficava em hotel do Exército, não gastava o cartão corporativo, mas a imprensa batia. Porra! E a gente admirou essa situação, que era o que a gente imaginava, ou o que a gente imagina, para que qualquer um que esteja como presidente, né, seja razoável e administre o dinheiro do país para o povo brasileiro. Isso é o que deveria, sendo de direita, de esquerda, do centro. É o que todos nós queremos, que o dinheiro esteja voltado, né, para crescer o nosso país, para desenvolver o Brasil. É isso que a gente busca. Se é Bolsonaro, se é Lula, se é Alckmin, se é o Tarcísio, se é o Zema, se é Eduardo Leite no Sul, quem quer que seja, a gente torce para quê? Para que respeite o dinheiro dos impostos e que esse dinheiro esteja voltado para, né, as nossas necessidades. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, independente de quem esteja lá, cobrar às vezes de erros que são cometidos, logicamente, mas parar com essa polarização de branco, de preto, de azul, de verde, de homem, de mulher, de trans. Parar com isso. Tá chato. A gente tem que começar a analisar a nossa vida, e é o que eu busco. Eu busco justiça. Se aquelas pessoas do 8 de janeiro que não fizeram nada, aqueles brasileiros que não fizeram nada, não tem que pagar pelo erro dos outros. A gente, quando criança, estava brincando, fazendo determinadas coisas. Um errou, os outros pagaram pelo erro de um,
não justificava, a gente brigava com os nossos pais. Pai, não fui eu que fiz, foi fulano que fez determinada coisa, pune ele, não pune a mim, que não fiz merda nenhuma. Então isso é justiça, a justiça é para isso, os juízes são para isso. As varas de justiça são para determinar se o bandido fez o crime ou se ele não cometeu. Se ele não cometeu, ele tem que ser liberado. Agora, se cometeu o crime, ele tem que pagar pelo crime. Isso é um mínimo de justiça, né? A lei divina de Deus também a gente sempre pensa, poxa, que seja feita a justiça divina para aqueles fatos que a gente não concorda, a gente não aceita e pede a Deus para abençoar. Isso é a forma nossa de cristão, seja católico, protestante, evangélico, qualquer situação. Então o que eu quero dizer é que eu vou passar a fazer vídeos agora falando sobre a minha posição. Se o nosso amigo lá do Tribunal Superior, Alexandre de Moraes, ele erra numa situação, vamos falar que ele errou. Se ele acertar, vamos falar que acertou. Agora, colocar goela abaixo algo que está errado, que contradiz a verdade, eu não vou aceitar, eu não aceito, eu tenho o meu direito de não aceitar. E é isso que eu quero falar aqui. A gente está vendo erros grotescos. Pô, está errado? Então, vamos falar que está errado e provar que está errado. Agora, não adianta a esquerda vir e querer enterrar isso, né? E nem a gente contra a esquerda de falar que tudo que eles fazem está errado. Não, tem muita coisa acertada pela esquerda, muitas coisas desacertadas. Mas eu não concordo com o tipo de postura que eles têm, de colocar várias mentiras como verdade. Isso eu não vou aceitar, não quero aceitar, e você não deveria aceitar também. Você pode contestar, você pode reclamar, você pode discutir, você pode dialogar, que é o mais importante. Então é isso que eu quero, que a esquerda aprenda a dialogar de fato. Pare com essa frescurada de tudo que só o que eles fazem é que é certo. Isso é mentira. Tudo que a direita faz é certo. Não, não é. Você também pode contestar. Só que a direita você consegue dialogar. Na esquerda eles já são radicais. E é isso que enche o saco. Então é isso que eu quero falar, porque a gente fica vendo só noticiário, a mesma coisa. Está enchendo o saco, pô. Isso está enchendo o saco da gente, de fato. A gente precisa estar conversando como se você estivesse dentro de sua casa. Se o fulano fez uma coisa bacana, sendo de esquerda, pô, parabéns. O Brasil precisa disso. Agora, a gente precisa também que respeite os nossos impostos, que respeitem o agronegócio, que gera riqueza, que está mantendo isso aí, a máquina funcionando. Respeite as empresas que realmente produzem para o Brasil. Aquelas que são contra o Brasil, porra, vamos buscar informação para a gente contestar isso, mas de forma pacífica, de forma bacana, de forma digna. Se um senador, um deputado, um vereador não está condizendo com o cargo que ocupa, vamos cobrar. Se o Supremo está agindo de forma errada, vamos alertar, com certeza. A gente não tem que ficar aqui sentado aceitando qualquer situação, não, mas com respeito. Se aquelas pessoas que não fizeram nada no dia 8
estão sendo condenadas indevidamente, está errado. Vamos buscar os fatos reais. Vamos buscar a verdade. Agora, que eles aceitem, que a justiça aceita a gente buscar as verdades. E, poxa, dê espaço igual para todos os lados. Tem que parar com essa frescura de ficar dividindo, polarizando. Se Bolsonaro errou, ele tem que pagar. Se o Lula errar, ele tem que pagar. Pô, simples assim. Por que não? Se o ministro da Justiça está fazendo merda, porra, tem que cobrar dele. Se ele está fazendo certo, parabéns. Agora, uma coisa é certa. Desde criança, a maioria dos mais velhos, porque os mais novos não tiveram várias brincadeiras que a gente tinha na nossa época. A gente brincava de rouba-bandeira, a gente brincava de polícia e ladrão. Por que existe polícia e ladrão? Existe a polícia porque existe o ladrão. O ladrão joga contra a sociedade. Por isso tem que ter uma polícia para poder tomar conta da sociedade. A polícia é para isso. Para defender a sociedade contra bandido. O bandido é bandido porque ele quer ser bandido. Ele acha mais graça viver no crime do que viver no trabalho. E a polícia está aí para poder estar protegendo a sociedade contra o bandido. Só que agora está tudo mudando. Se a justiça protege o bandido e criminaliza o honesto, aí tem coisa errada. Aí está tendo coisa muito errada. Nós temos que cobrar de quem está sendo conivente com isso. Pô, simples. Mas tudo dentro da lei, dentro da ordem, com respeito. Opa, tem alguma coisa errada? Seu ministro, está errado isso aqui. Governador, está errado aquilo ali. Senador, está errado aquilo ali. A gente tem que, de fato, passar a ver esse país da forma que ele é. Saber jogar o jogo do que ele realmente é. Existem os contrários ao desenvolvimento do país para formar gerações e gerações de ignorantes e analfabetos, porque é mais fácil você dominar uma classe ignorante do que dominar uma classe de estudantes, de conhecedores, de leitores, de pessoas mais esclarecidas. É mais difícil você dominar. Mas é isso que a gente sempre viveu no Brasil. A gente não quer o retrocesso do Brasil perante aqueles mais esclarecidos. Querem que as pessoas prosperem na vida. E é isso que eu estou fazendo. Eu tenho uma visão diferenciada daqueles humildes que foram podados a não poder prosperar na vida para poder serem massa de manobra de meia dúzia de pessoas. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com um jornalista que se vende. Não concordo. Não concordo com uma imprensa que se vende em favor de ter bilhões de publicidade para poder manter seus luxos, falando de comunidades pobres, passando em programas, falando da humildade, mas por trás estão ganhando bilhões.
para poder falar da comunidade. Isso eu não concordo, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. A hipocrisia eu não compactuo com ela. Eu tenho a minha posição. Respeito os professores que são esquerdistas, que é a maioria. Respeito. Já tive diálogo com eles e deles não aceitarem a minha visão e querer impor a deles para mim. Não quero. Respeito você. Então, poxa, né? Se você age dessa forma e quer dominar ou doutrinar alunos, é uma pena, porque eu vim da época que o professor era respeitado, que os professores eram respeitados e que tinham disciplina, que nos ensinava disciplina. Eu servi o exército, aprendi a ser homem dentro do exército, com a disciplina. Levei essa disciplina até hoje, eu levo para a minha vida, levei aos meus filhos. Respeito aos mais velhos. Pedir benção, mãe, benção, pai, benção, tio. Isso eu aprendi na vida. Esse caminho você escolhe hoje. Os jovens de hoje não pedem bênção, os jovens de hoje não têm a disciplina que a gente tinha, porque os pais, nessa loucura de trabalhar, tem que estar dentro de casa, tem que estar fora de casa, e os filhos se virando sozinhos. E aí, muitos vão para o lado do crime, outros conseguem ir para uma faculdade, quando conseguem ir para uma faculdade, são doutrinados, que eu acho errado. A educação tem que ser igual. Tem que ser, dentro de uma faculdade, tem que haver diálogo, né, entre os mais conservadores com os marxistas da vida. Mas tem que ter respeito, os professores têm que respeitar a opinião. Agora, a gente vai chegar num mundo que a gente está chegando em limites extremamente delicados. Mas vamos dialogar. Eu acho que o que a gente não pode perder nessa vida, e o que eu quero dizer sempre no meu canal, eu vou dizer, é que não existe o certo ou o errado. Você pode estar numa posição e achar que você está certíssimo. Se a Globo acha que ela está certa, ela vai seguir no caminho dela. Só que ela acha que está certa por condições financeiras. Aí eu acho errado. Aí eu não concordo. Você querer falar de uma posição só porque o outro te paga para você dizer isso, aí você está sendo vendido. Aí eu acho errado. Se você não acha, você que é da esquerda, se você é pago para ser um objeto de manipulação, eu acho errado. Agora, se você tem uma opinião pessoal sua, dentro de uma família, se é que você tem família, tem gente que não tem família, tem gente que não gosta de família. Tem gente que não gosta de Deus, tem gente que não acredita em Deus. É direito de cada um. Se você é ateu, siga o seu caminho, mas respeite o outro que não é, que acredita em Deus. Se você acredita em Deus, que acredite em Deus. Se você acredita no milagre, que acredite no seu milagre. Tem situações minhas em que eu já acreditei em milagre. Eu acredito. Agora, tem época que eu não acredito, que já passei tanta dificuldade que eu falo, porra, meu Deus, onde é que o senhor está? Numa situação muito simples, para você pensar. Vou finalizar esse vídeo, depois eu venho com outros. Se você gostou, dá o seu joinha,
né? Dá um comentário se você gostou desse tipo de conversa, porque isso aqui é uma conversa, não é uma imposição minha, nem uma preferência para a esquerda, para a direita, para o centro. São críticas da minha forma de ver as coisas, tá certo? Mas que uma coisa que eu questionei e questiono: não é possível que Deus, se Deus existe, de deixar senhores e senhoras serem presos injustamente e bandidos que cometem crimes pesadíssimos ficarem fora. Prende pessoas simples, pessoas humildes, senhores e senhoras de 50, 60, 70 anos, serem presos por não jogar uma pedra no Congresso, e bandidos que atiram e matam pessoas estarem soltos. Isso é certo? Eu pergunto inclusive para os ministros que estão julgando: isso é justiça? Isso é justiça? Vocês têm certeza que estão fazendo justiça? Essas pessoas que estão lá sendo tratadas como bandidas, como terroristas, os senhores têm certeza que essas pessoas são isso mesmo? Cadê aqueles que realmente quebraram o relógio, quebrou isso, quebrou aquilo, quebrou porta, que o G. Dias estava perto lá, que viu quebrar? Cadê essas pessoas? Essas têm que ser julgadas mesmo. Se depredou, tem que pagar pelo crime. Eu vou entrar dentro da sua casa, saio quebrando sua televisão, sua geladeira, seu móvel, e saio como se nada tivesse acontecido. Aí entra um outro parente que não fez nada daquilo, e esse vai pagar pelo crime que eu cometi? Está errado. Senhor ministro, está errado. Isso eu discordo. E muitos de vocês também discordam. Nós temos que ter a nossa opinião. Temos que ser respeitados pelas nossas opiniões. Isso é a forma que a gente pensa, que a gente vê dentro da nossa Constituição. São direitos iguais. Direito de ir e vir, direito à liberdade de expressão, sempre houve no Brasil. E agora vai jogar isso tudo por lixo? Só um lado, e o lado que é visto como errado vai prosperar? Tá certo? Você acha que está certo isso? Eu não quero ficar batendo boca com Lula, com Bolsonaro. O governo que Bolsonaro fez foi bom para o Brasil? Pergunte às pessoas que recebiam R$600 se era bom. Pergunta para essas hoje que estão ganhando Bolsa Família se o que está hoje está bom. Pergunta pelo PIB do Brasil como era e como está. Pergunta qual a primeira-dama que tinha de fato carisma com a população e que respeitava as pessoas deficientes. Pergunta para a Janja, que só pensa em samba,
pagode, axé, o que o povo pensa dela. Pergunta para o nosso presidente atual, que fala de miséria e que vive no luxo, nos melhores hotéis. Quem que está certo? O Bolsonaro, que era fascista, ficava em hotéis com diárias que você, eu, podemos pagar de 100, 200 reais por noite, quando a gente, inclusive, quando eu trabalhava em viagem, pagava hotel de 80, 60, 100 reais, que muitos de nós podemos pagar, tem outros que com certeza não. Se quem está errado, quem é melhor para o país? Eu penso que o que é melhor para o nosso Brasil é o dinheiro dos nossos impostos voltado para a população. É isso que eu falo aqui. Que os órgãos públicos, que os políticos, que os funcionários públicos, que os vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, juízes, trabalhem, porque eles recebem do país. Então, por favor, trabalhem para o bem do Brasil. É isso que eu quero. Valeu.